Say, hey, hey, now, baby. Oh, mama, you gotta tell me Bom if you love me dia, not, love me not, love me bom not. dia, bom dia. Tudo bem, pessoal? Quero agradecer aqui a presença de cada um que está me escutando ao vivo. Também dar um beijo aqui no pessoal que também está me acompanhando pelas redes sociais. Um beijão aqui, galerinha do Facebook. Beijos. Bom, para quem não sabe, eu sou Adri Alves, do Espaço Adri Alves. Muito prazer. O que é Espaço Adri Alves? Espaço Adri Alves é um espaço físico aqui em São Paulo. E o que é que tem, né, nesse lugar que pode te interessar, né? Bom, o Espaço Adri Alves surgiu esse ano. Foi uma realização, né, de um projeto que eu tenho há uns 20 anos ou mais. E esse projeto tinha o objetivo de levar para as pessoas autoconhecimento, né? Expansão de consciência, felicidade e tudo o mais relacionado. Então, foi aí, digamos que 20 anos aí nesse preparo para que então essa realidade se manifestasse. E hoje eu quero falar sobre isso, né? Sobre manifestação, sobre a gente manifestar as coisas que a gente, entre aspas, sonha na nossa vida. Isso tudo é tão interessante, né? E de 3 anos para cá, digamos assim, a minha vida deu uma reviravolta e coisas que eram apenas sonhos, possibilidades, uma esperança, né, de que um dia se tornassem realidade na minha vida. Depois que eu conheci Access Consciousness com suas ferramentas e outras técnicas aí, né, que eu tive acesso desde 2016, essas coisas que eram apenas sonhos, projetos fictícios, né, esperanças, aquelas coisas que a gente coloca todo ano na agenda e nunca dá um passo, né, para concretizar, essas coisas começaram a se tornarem realidade, tá? E tudo o que acontece na Access Consciousness e, consequentemente, tudo que eu levo para o Espaço Adri Alves tem esse objetivo, que é o objetivo de tornarmos pessoas mais e mais realizadas. E aí você vem e me diz: pô, Adriana, mas tudo que disseram que era para eu fazer para me sentir uma pessoa realizada, eu fiz, né? Falaram, olha, estuda, né? Escolha uma carreira e se dedique a ela, né? Seja honesto com as pessoas, respeite, né? Siga as regras aqui e acolá e, enfim, vá vivendo. E aí você fez tudo o que você recebeu como orientação lá desde a sua tenra infância. Outras vezes você não quis obedecer e foi para o outro extremo, né? Fazendo tudo ao contrário do que todas as pessoas, entre aspas, orientavam. Enfim, numa polaridade ou na outra, no final das contas, você hoje tem um absurdo trabalho e gasta uma energia incrível para se conformar com as escolhas que você fez e que, no final das contas, depois de tanto esforço, não te trouxeram a tal felicidade, né? Aquela coisa de acordar de manhã naquela pegada, naquela motivação, né? Naquela entrega, naquela gratidão por cada respiração. Tá entendendo? E aí o que pode ser, né? São tantas possibilidades. Às vezes não é nem porque você, de repente,
escolheu algo fora do que era, digamos assim, a missão, entre aspas, né, da tua vida, né? Ou da tua alma, ou qual seria a sua contribuição para o plano maior, como uma centelha divina, enfim. Não, de repente você até acertou tudo, mas não sabe por quê, né? Ao acordar e ao dormir, a motivação não é aquela, né? Enfim, são tantas possibilidades infinitas, né, que de repente podem estar aí atuando no teu campo e de repente contribuindo para sua desmotivação, né, para tua insatisfação mesmo com, entre aspas, os teus resultados. E, enfim, são tantas infinitas possibilidades. E aí, o que eu faço, por exemplo, quando eu estou no meu trabalho, né? Onde, entre outras atividades, por exemplo, a principal, eu estou ali facilitando, ensinando para as pessoas algumas ferramentas da Access Consciousness e em outras, trazendo para as pessoas essas ferramentas para que elas usem no dia a dia. E em outros até ensinando para elas barras de Access, que é uma técnica incrível da Access Consciousness. Se você não conhece nada sobre isso, eu recomendo que você acesse. Pode acessar o meu perfil aí nas redes sociais, tipo YouTube, Instagram, Facebook, que é o @adrialvesoficial. Ou mesmo pelo meu site, que é o www.adrialves.com.br. Lá tem uma série de informações sobre essa técnica. Ou você também pode acessar accessconsciousness.com, que é a empresa que criou aí a maior parte das ferramentas que eu uso no meu trabalho. Access Consciousness não é uma instituição, né? Não é um instituto, né? É como se fosse uma energia mesmo, né? Uma forma de energia que tem um jeito muito peculiar de funcionar, né? Não é uma escola, mas é um espaço onde várias centelhas, né, divinas, várias pessoas, vários seres infinitos aí contribuem com as ferramentas que vão desenvolvendo, descobrindo, recebendo, percebendo, canalizando, enfim, tá? E são várias e várias ferramentas. E todas essas ferramentas que são absurdamente simples, simplicíssimas, tá? Tem ferramenta ali que eu digo que deveriam ser ensinadas para as crianças desde o berço. Evitaria tanto drama e traumas e condicionamentos e problemas psíquicos e etc, né? Sociais, enfim. São absolutamente e absurdamente simples e funcionam. Eu sou o meu primeiro case, digamos assim, com essas ferramentas. E aí, hoje em dia, né, eu já facilitei barras de Access para mais de, sei lá, quase 1.200 pessoas. Estou chegando nesse número essa semana. E todo dia eu recebo um depoimento no WhatsApp. Eu tenho todas essas pessoas, né, nos grupos que a gente cria a cada classe. E eu recebo sempre depoimento. É maravilhoso. Claro, um depoimento é uma história particular de uma pessoa, né? Que de repente ali conseguiu resolver a sua questão, né? Não quer dizer que outra pessoa com o mesmo problema vá ter o mesmo resultado no mesmo tempo, afinal, cada pessoa é uma pessoa e cada um dentro de um contexto inteiro, com vários emaranhamentos e outras conexões, tanto com situações quanto com pessoas, lugares, etc e tal. Mas esses depoimentos lindos são de pessoas que se permitiram e entraram nesse estado de permitir
que uma ferramenta ou outra da Access Consciousness entrasse em ação no seu próprio campo. Então, tudo no Access Consciousness é sobre receber. Nenhuma ferramenta é invasiva. Nenhuma ferramenta interfere na escolha da pessoa. Então, se você estiver disposto a mudar qualquer coisa na tua vida, mas estiver mesmo disposto, inclusive, a reconhecer que algumas limitações, muitas vezes, foi você que criou, ou você que escolheu, consciente ou inconscientemente, estar disposto mesmo a entrar nesse espaço e falar: puxa, eu sou o responsável por tudo que reverbera na minha vida. E aí você percebe que se você é o responsável por por um resultado ou por outro resultado, é você mesmo, né? A única energia e a única possibilidade para que outros resultados, né, digamos, se manifestem. Então, por exemplo, Access Consciousness foi criada por Gary Douglas. E o Gary Douglas tem uma história interessante. Ele hoje em dia tem em torno de, 77 anos, se não me engano. E ele sempre foi um buscador. Nessa história de ser um buscador, ele acabou passando por várias e várias profissões, por várias atividades. E os seres infinitos são esses. Não insatisfeitos, mas os buscadores, né? Os curiosos, aqueles que sentem, vou usar a palavra tesão, que sentem tesão de estarem descobrindo outras possibilidades, né? São as pessoas que mudam as coisas. Por quê? Porque estão sempre nesse espaço de receber e de permitir, né, que tudo possa melhorar, né? Ou como pode melhorar, que é uma ferramenta da Access Consciousness, que é essa pergunta: como pode melhorar? Uma coisa simples. Como pode melhorar? E não é mental, mas ficar nesta pergunta, ou seja, abraçar a energia que abre para você, quando você, ao invés de ficar ali na tua mente, no conhecimento ou na finitude das respostas que você já tem sobre tudo, você ficar nesse espaço do como pode melhorar. Então, essa ferramenta que eu estou te passando aqui agora é tão aparentemente bobinha, mas experimenta. Experimenta ficar na energia do como pode melhorar. E aí você vai perceber uma energia, uma expansão, uma abertura, um espaço aonde o como pode melhorar ou o melhor de tudo começa a se manifestar. Porque o melhor, ele é infinito. Se uma coisa não está tão legal do seu ponto de vista, como pode melhorar? E se ela já está maravilhosa, como pode melhorar ainda mais? E aí o universo está assim, né, super disponível, esperando que você simplesmente crie esse espaço para que então o melhor, em qualquer situação, em qualquer área, em qualquer momento, possa então se manifestar. Mas voltando lá no Gary Douglas, ele, né, nessa história de ser um buscador, passou por várias atividades na vida e também por muitas experiências, né, de altos e baixos em todas as áreas, né? Eu falo em todas as áreas, tipo financeiro, né? Uma hora maravilhoso, daqui a pouco, né? Escassez, sei lá, nos relacionamentos ou na vida afetiva, uma hora super maravilhosos momentos e felicidade, e enfim, né, paixões, amores e etc e tal, ou o amor, enfim, e daqui a pouco, né, aquela situação de, sei lá, ou de um relacionamento
degringolando, né, em decadência, ou mesmo de uma, sei lá, crise, né? Enfim, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Então, diante desses altos e baixos, ele percebeu que, como se fosse uma luz ali, né? Desceu dos céus e então ele teve um insight. Ele percebeu que a partir do conhecimento dele, né, de toda a sua cultura e de todas as referências e de buscas e experiências e do passado dele, tudo que ele criava na vida dele era limitação. Era o mais do mesmo sempre. Tá? Não estou nem falando aqui de relacionamentos dentro de um determinado padrão, né, que nunca se transformam, ou de atrair pessoas ali mais ou menos do mesmo perfil, ou de a gente mesmo, né, de repente ali projetando no nosso parceiro o nosso passado, os nossos traumas, ou às vezes exigindo do parceiro uma postura ou um comportamento que não lhe pertence, né? Afinal, é uma pessoa diferente de todas as nossas referências, enfim. Então, a partir da mente dele, do que ele já conhecia, a vida dele não estava funcionando, né? A cabeça dele, com toda a sua potência, não estava criando satisfação. E foi então que, a partir desse espaço, ele entrou nessa coisa que eu estou falando aqui, que é a pergunta. Então, ele fez uma pergunta para o universo, para a consciência, para o todo, enfim. E foi uma pergunta que o ego dele, por alguns momentos, teve que silenciar para que, então, algo diferente de tudo surgisse. Então, ele perguntou como é que ele poderia ser uma contribuição no mundo, né? Como é que a vida dele poderia melhorar, digamos assim, e ele ser uma contribuição para a vida das outras pessoas, né, também. A partir disso, ele foi percebendo uma certa sensibilidade, passou a fazer atendimentos, né, usando essas características aí que se manifestaram de evidência, inclusive. E ele realmente teve sucesso, digamos, né, muitos atendimentos, agenda lotada, né, muita gente querendo, né, passar numa consulta ali, porque ele trazia realmente insights, né, pontos de vista que eram contribuição para a vida dessas pessoas. Mas com o tempo ele percebeu que o que ele via, na verdade, né, ou que ele previa, digamos, né, do campo das pessoas e etc e tal, era simplesmente criação delas mesmas, entende? Não é que ele acessava de uma forma mágica, ele acessava, ou isso não é um talento, um dom especial, tá? Todos nós temos, inclusive, só que a gente não percebe. Mas ele sentia o campo da pessoa e mais ou menos, entre aspas, esse campo já informava o que é que ela estava criando na vida dela. Então ele se identificou, digamos, poxa vida, com tantas infinitas possibilidades, por que é que a gente tem essa tendência, né, de repetir padrão, né, de viver nesse limbo daquilo que a gente é capaz de alcançar com a nossa mente somente? E então ele parou tudo e fez uma outra pergunta para o universo, que é uma pergunta incrível. A pergunta foi: como eu gostaria que fosse a minha vida? Como eu gostaria que fosse a minha vida? Então, se você sair por aí perguntando para as pessoas, é uma pergunta exótica, né? E talvez elas comecem a vasculhar com os pensamentos ali, vasculhar a sua mente, né? Sua bagagem, seu conteúdo, para então começar a idealizar, né? Eu gostaria que fosse assim ou assado, assim ou assado. Só que essa ferramenta da pergunta que o Gary usou não era para buscar na mente dele uma resposta, mas sim para criar esse espaço, como eu era o eu maior dele, tá entendendo? Como eu gostaria que fosse a minha vida. Então, para resumir aqui, porque o tempo é curto,
diante desse espaço que ele criou no campo dele, né? Como eu gostaria que fosse a minha vida, começou a perceber sinais, e é assim, tá? Que a ferramenta da pergunta funciona. A gente faz uma pergunta aberta para criar esse espaço aonde a consciência possa trabalhar com a gente e a gente possa ali criar em parceria com algo maior, que é onde mora a nossa divindade, a nossa centelha divina, enfim, o nosso ser infinito, como a gente fala no Access. Enfim, resumindo a história, algum tempo depois ele, percebendo os sinais, recebeu um convite para fazer um atendimento. Ele já não atendia, mas ele intuiu que neste atendimento tinha algo para ele e foi. E foi nesse atendimento que ele canalizou barras de Access. E barras de Access é maravilhoso, porque é justamente uma ferramenta que está aí para que a gente saia dos limites das nossas experiências passadas, né? Que a gente saia do limite da nossa bagagem, do limite dos nossos traumas, dos limites de modos de funcionar nesta realidade que a gente comprou como a única maneira de estar, enfim. Então, barras de Access surgiu dessa forma. Eu sou um case, tá? De barras de Access, eu não vou falar aqui porque não dá tempo. Talvez eu comece a publicar mais sobre isso nos meus canais, tá? Em breve. Então, olha, no meu canal do YouTube, youtube.com/Adri Alves Oficial, já tem algumas coisas publicadas, inclusive programas aqui da rádio. Então, se você está me escutando hoje pela primeira vez, né? Tiver aí uma curiosidade, tem algumas outras coisas publicadas, estão chegando outras, né? Eu já estou aqui na rádio há algum tempo, falta publicar, tá? Mas a gente está aí movimentando para que isso se manifeste. Nessa quarta-feira, agora, daqui a pouco eu vou dar uma aula de barras, viu? Se alguém aí sentiu o chamado, ainda dá tempo de se inscrever. Começa às 11 horas, tá? Vai ser lindo. Aliás, eu dou aula de barras praticamente toda semana, tá? Eu adoro, amo, tá? E é muito difícil uma pessoa virar um praticante de barras, começar a aplicar barras nas pessoas e não sentir esse desejo, tá? De se tornar um facilitador, ou seja, divulgar e formar outros praticantes, tá? Então, fica aí a dica, pesquisa lá também sobre isso. Tem muita gente aí ajudando a transformar a vida de outras pessoas. Aliás, Brasil no mundo e do mundo inteiro é primeiro lugar. Primeiro lugar, tá? Com barras de Access e Access Consciousness. O Brasil é demais, tá? Com todas as limitações que a gente acompanha aí na mídia, escolha, tá? O que acessar sobre tudo aqui na nossa realidade. Bom, voltando aqui nessa quarta-feira, a partir das 14 horas, tem atendimentos de barras de Access com preços promocionais. Até meia hora, R$50. E de meia hora a uma hora, R$100, tá? Eu também vou lá, aplico e tem outras pessoas colaborando, tá bom? Quem já é praticante e quiser lá para conhecer, né? Para também trocar barras de Access, ou seja, fazerem esse alguém, né? Receber dessa pessoa. A entrada é R$25, aí que é uma contribuição singela e só para não ficar também gratuito, digamos assim. E nesse mesmo dia, nós teremos, tá? Esse trabalho dos atendimentos encerra por volta de 8 da noite, que é quando a gente vai começar um bate-papo sobre barras de Access e outras ferramentas da Access Consciousness. Então, se você quiser perguntar alguma coisa aí, me mandar, pode me acessar lá nos meus canais, tá? E mandar a sua pergunta. Quem estará comigo é o Paulo Castilho, pesquisa ele aí também, que é um facilitador certificado da Access Consciousness, que, aliás, foi quem me levou para esse universo, tá? Uma pessoa a qual eu sou muito grata em todos os sentidos. Então, vamos lá. Então, se você quiser contribuir com as suas perguntas, tá?
A gente vai também transmitir ao vivo esse bate-papo pelos meus canais e pelos canais do Paulo Castilho, tá bom? Então é isso, acessa lá o adrialves.com.br ou Adri Alves Oficial, meus canais nas redes sociais, tá bom? Fica ligado aí na agenda. Um beijo para todo mundo, que a nossa semana seja incrível, maravilhosa.